Fala, galerinha! Olha a gente aqui outra vez. E aí, moçada? Vamos lá? Terceira semana? Bora para as aulas? Então tá bom. O que a gente vai fazer hoje? Deixa eu ver o que a gente vai fazer hoje. Deixa eu ver o que eu deixei aberto aqui. Bactéria. Então, a gente vai falar de bactéria. A gente vai falar de bactéria, falar de forma de bactéria, classificação, dar uns toques de metabolismo, dar uns toques de classificação, reino Monera e tranquilo. Essa aulinha, galera, é uma aulinha muito fácil, muito básica, mas que é importante principalmente, né, para a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre bacteriose, fechou? Perdão. Bacteriose. Aí você vai precisar saber o que é bactéria, ok? Nós vamos entrar agora num ciclo de bactérias, bacterioses, vírus, viroses, fungos, micoses. Então, vai ser bastante interessante. Quando fala de doença, é bastante interessante. E num período desse que a gente está, galera, é extremamente importante a gente falar sobre doença. Né? Não preciso nem comentar por quê. Fechou? Então, bora lá. Cadê a nossa turmazinha? Vamos tirar o tiozinho dali. E daqui a pouco eu volto. Falou? Vamos lá, galera. Vamos para a aula. Então é isso aí, galera. Vamos falar de bactéria. Valeu? Então vamos. Primeira coisa, você deve lembrar, né, que é representante junto com as cianobactérias, a bactéria pertence ao reino Monera, né? É o único reino que nós vamos ter organismos unicelulares procariontes, quer dizer, são seres que não possuem nem um núcleo celular delimitado por membrana, então o material genético. Galera, não esquece de anotando, hein? Não esquece de anotando o que eu falo, falou? Então vamos lá. Por ser procarionte, ele não vai ter um núcleo celular delimitado por membrana, é isso? Então, obviamente, você vai escrever aqui na frente assim, ó, o material genético, ele é disperso no citoplasma, ok? Só que, além disso, né, as células procariontes também não vão possuir nenhum tipo de organela membranosa, nenhum tipo de organela que tem na sua estrutura membrana, por exemplo, mitocôndria, retículo endoplasmático, lisossomo, complexo de Golgi, nenhuma dessas organelas que na sua estrutura você vai ter membrana, você vai encontrar em bactéria. A gente vai ver que a morfologia é muito variada, daqui a pouquinho, uma grande parte da aula vai ser sobre isso daqui, e você pode encontrar na morfologia, a gente vai falar sobre isso, isoladas ou formando colônias, porém sempre unicelulares. Fechou? Então, tá bom. Olha que bonitinhas as bactérias, galera. Ó. Tudo microscopia eletrônica para você ter uma visão bem, bem legal de que bicho é esse. Fechou? Bom, no que diz respeito também, galera, à diversidade metabólica. Nós vamos falar isso aqui no finzinho da aula, né, sobre os tipos de metabolismos que nós vamos ter. Falou? Se é heterótrofo, por absorção, que a gente chama de saprófito, a gente vai conversar sobre isso, ou se é autótrofo, né, produzindo o seu próprio alimento, e aí pode ser por quimiossíntese ou fotossíntese. Relaxa que no final da aula a gente vai falar sobre isso. E quanto à respiração, a mesma coisa, né? Os dois últimos slides da nossa aula a respeito do metabolismo de bactérias. Você vai ver que nós vamos ter tanto os aeróbicos quanto os anaeróbicos. E quando são anaeróbicos, nós vamos ter os anaeróbicos estritos e os anaeróbicos facultativos. Explico também depois o que é isso. Fechou? Então vamos lá. Isso aqui é só para a gente fazer uma introduçãozinha. A história, galera, só para a gente lembrar, né, que Anton von Leeuwenhoek, que a gente comentou tanto em sala de aula, né, em 1683, já quase, então, no finzinho do século, né, ele descobriu o microscópio, e por ter descoberto o microscópio, foi, obviamente, o primeiro a ver os seres unicelulares. E, portanto, ele também foi o primeiro a ver as primeiras bactérias. Ok? Ele chamou de bacterium, que lembrava um bastonete, só que nós vamos ver que depois, galera, várias formas de bactéria começaram a surgir e a classificação acabou ficando, né, o nome, né, mais um exemplo de nome que ficou
de domínio público, mas não quer dizer necessariamente a realidade. Que você vai ver que nem toda bactéria tem a forma de um bastão. Aliás, a menor parte. Tudo bem? E depois que Pasteur foi o cara que conseguiu correlacionar bactérias a alguns tipos de doenças. O primeiro cara a fazer essa referência, né, de bactérias e doenças foi o Pasteur e foi o Robert Koch. A gente vai falar sobre ele também depois. Fechou? Aliás, na aula de doença. Tudo bem? Morfologia das bactérias. Galera, então vocês estão vendo aqui, ó, as bactérias podem ter essa forma de um coquinho, ó, é um coco. Tá? Pensa nisso aqui na forma tridimensional. Aí a gente chama de cocos. Falou? Cocos. Tá? Ó, tem a forma de um coco. Isso que você está vendo aqui é um monte de bactéria. Fechou? Essa é uma forma. Quando ainda está na forma de coco, galera, ela pode ter, ser assim, isolada, né? Que você está vendo, elas são isoladas, elas não necessariamente estão grudadas uma na outra, ou assim, ó, tá? Formando colônias. Só que existem formas diferentes de colônias. Essa colônia que você está vendo são de 2 a 2, ó, 2, 2, 2, 2, 2. Então a gente chama, quando é assim, de diplococos. Né? Nada mais são do que 2 dessas juntinhas. Ok? Outra forma de colônia. Vocês estão vendo aqui, galera. São os estafilococos. Parece caixinha de uva, né, galerinha? Ó, você está vendo? Parece caixinha de uva. Valeu? São os estafilococos. Tudo bem? Aqui, o estafilococo você vai ligar a doenças como, por exemplo, infecções de pele. A maior parte das bactérias perigosas encontradas em infecção hospitalar também são estafilococos. Fica esperto. Fechou? Aqui um outro tipo de colônia, né? Faz uma carreirinha de um monte de cocos, um ligadinho ao outro, né? Formando um colarzinho de pérola aqui, né, galera? Quando é assim, a gente chama de streptococcus, falou? Aí as infecções pulmonares, infecções de garganta por bactérias, né? Quando isso acontece por bactérias, normalmente acontece por esse tipo de bactéria. Esse negócio, galera, de você classificar estafilococcus, streptococcus, isso é interessante, isso é importante, porque determinados antibióticos, por exemplo, que são legais para funcionar com estafilococcus, não são legais para streptococcus. Então, você precisa saber classificar para saber qual remédio que você vai usar. Falou? Qual antibiótico você vai usar. Não esquece que antibiótico é um remédio que mata bactéria, não mata vírus, mata bactéria. Essa aqui também é muito legalzinha, é chamada sarcina, né? Elas ficam formando cubinhos, né? De 4 ou mais cocos. Fechou? São ditas sarcinas. Uma outra forma, além dos cocos, né? Terminando os cocos, são os bastonetes, né? Bastonetes, ou também ditos bacilos, né? E aí você tem aqui, por exemplo, os bacilos que podem ser não flagelados e os bacilos que são flagelados. Fechou? A Escherichia coli, por exemplo, tem essa forma aqui, ok? Nós vamos ver uma Escherichia coli no esquema daqui a pouquinho, tá bom? Mas, por exemplo, o bacilo de Hansen, né? O bacilo de Koch, que provoca tuberculose, o bacilo de Hansen, que provoca a hanseníase, a lepra, é tudo bacilo, tá bom? Aqui, galera, é o vibrião, né? Só um exemplo disso aqui, o vibrião colérico. O vibrião, alguém olhou isso aqui e achou que parecia uma vírgula, sei lá. Eu não acho que parece uma vírgula, não. Tem uma impressão espermatozoide que é absurdo, mas beleza, galera. Então, eles chamam isso daqui de essa forma de vibrião, falou? Aqui, galera, uma forma bastante interessante, que são os espirilos, né? Você está vendo, ó, tá? Ele tem uma forma meio ondulada, né? Que você está vendo aqui assim, só que ele é rígido, tá? E ele é maiorzinho, falou? Ele não é... É importante você guardar isso, porque é o seguinte, quando você for falar do primo dele, do espirilo, você tem a espiroqueta. Você está vendo que ela é bem mais enroladinha do que o espirilo. Ó. Olha esse espirilo,
esse é a espiroqueta. A espiroqueta é bem mais enroladinha, só que ela é flexível também, tá bom? Também essas são duas formas diferentes. E quando a gente está falando de espinilo, a gente está falando de espiroqueta, nós temos algumas doenças importantes. Por exemplo, né, quando você está falando da leptospirose, falou que a gente vai abordar também na nossa aula de bacteriose. Fechou? Relaxa que depois a gente vai falar sobre ela. Bom, a estrutura da célula bacteriana. Galera, eu acho que eu vou falar agora, vocês já estão careca de saber também que é a estrutura de uma bactéria. Quais são as estruturas, a composição e a função de cada uma delas. Mas, bicho, não custa nada a gente lembrar isso, tá? Faz parte da nossa matéria, então a gente vai falar assim, tá bom? Aqui o normal, né? Tem uma célula procarionte, não tem organela, não tem núcleo organizado, Isso aqui a gente já falou tudo. Então, você vê aqui, esquematicamente, uma Escherichia coli, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó. Reparem, galera, que tudo que eu vou falar agora para vocês já está escrito aqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou falar, por exemplo, olha aqui, ó, a cromatina, tá? Depois eu vou falar para vocês, os plasmídios, tá? Depois a gente vai falar, tudo que eu for falar para vocês agora, ali naquele desenho, já está escrito aqui, inclusive com as observaçõezinhas que estão ligadas aqui, até a gente entrar em reprodução. Então, relaxa. Isso que eu vou falar agora, você não precisa anotar, tá bom? Já está escrito aí. Então, vamos lá. Primeiro, galera, nós temos aqui a cromatina, né? Vamos começar de dentro para fora. A cromatina cromatina, por definição, é o conjunto de cromossomos de uma célula. Só que a cromatina aqui é formada por um único cromossomo, tá? Você está vendo que esse cromossomo não tem começo e tem fim, ele tem uma forma anelar, tá? Parece uma correntinha, um colar, ok? E uma coisa muito importante, ele não tem uma proteína chamada histona. Você não vai ver no cromossomo da célula bacteriana uma proteína chamada histona que você vai ver na célula eucariótica depois. Presta atenção nisso, tá? Então, a cromatina é formada por um único cromossomo circular não histonado. Fechou? Tá. Qual que é a função da cromatina? Ela é a função de coordenação celular e hereditariedade. Ele coordena todas as funções celulares e é responsável também pela transmissão das características hereditárias. Do que ele é feito? Bom, a cromatina não é feita de cromossomo, o cromossomo não é feito de DNA, então a nossa cromatina é feita de DNA, fechou? Fora a cromatina, você vai ter o plasmídio, que é isso aqui, ó, a setinha está apontando. Plasmídio é um pedaço do DNA que não está ligado ao cromossomo principal. E esse plasmídio aqui, ó, também tem informação genética. Ele não é obrigatório, não são todas as bactérias que possuem esse plasmídio. Mas, por exemplo, essa célula poderia muito bem pegar esse plasmídio dela, duplicar e transferir esse plasmídio dela para outra bactéria. Fechou? Então, esse plasmídio é possível de fazer isso. Isso aqui vai ser muito importante você entender, porque a engenharia genética hoje está muito baseada na função desse plasmídio. Falou? Por exemplo, eu posso pegar uma Escherichia coli, colocar dentro dela um plasmídio que eu fabriquei, e nesse plasmídio, por exemplo, está a receita de fazer insulina humana, tá bom? Eu coloco aqui a informação de como fabricar uma insulina humana. Aí eu coloco o plasmídio aqui dentro da bactéria, a bactéria começa a fazer uma insulina humana para mim. Fechou? As insulinas hoje, que as pessoas que possuem diabetes, insulina dependentes tomam, tem essa origem, a partir de produção bacteriana com o plasmídio lá dentro. Agora, repito, esse plasmídio ele pode ser natural, a bactéria pode ter ou não. Depois, essa região que você está vendo azulada aqui, que não tem uma membrana delimitando certinho, você está vendo que é meio embaçadinho, tá? A gente chama essa região aqui de nucleóide. Tá? É uma imitação de núcleo, que não é um núcleo de verdade. Falou? Depois, você está vendo aqui, ó, os ribossomos. Isso que você está vendo verdinho aqui são ribossomos, tá? Que na bactéria não são iguais os ribossomos de uma célula eucarionte. Eu acredito que você deve lembrar que os ribossomos são formados de RNA ribossômico e proteína,
e tem a função de síntese proteica. Então, vamos lá, ribossomo, formato de RNA ribossômico de proteína e tem função de síntese proteica. Porém, esse ribossomo, ele é menorzinho, viu, galera? Ele é menorzinho. Então, ele é chamado ribossomo 70S, porque os nossos ribossomos da célula eucarionte, igual as nossas, ele é maiorzinho, ele é chamado de 80S. Isso é só uma curiosidade, tá? Você não precisa saber isso, não. Uma outra curiosidade. É possível, não é obrigatório, que uma bactéria possua vários ribossomos juntos uns aos outros. Imagina uma carreirinha de ribossomo aqui, tudo emendadinho um no outro. Imagina isso. Então, isso a gente chama de polissomos. Polissomos nada mais são do que vários ribossomos juntos. Qual que é a vantagem dos polissomos? Tendo vários ribossomos unidos ao mesmo tempo, fazendo uma proteína, que você lembra que tem função de síntese proteica, você vai, então, lembrar que é possível uma mesma bactéria produzir a mesma proteína simultaneamente várias vezes, né? Por quê? Porque tem vários ribossomos, poderiam ter vários ribossomos unidos, né? E fazendo a síntese da proteína que a gente falou. Bom, quando a gente fala de cromatina, nucleóide, plasmídio e os ribossomos com os polissomos, a gente encerra tudo que tem dentro do citoplasma. Vamos começar a sair da célula, então. Vamos. Primeira barreirinha de proteção aqui é a membrana plasmática, que você está vendo aqui. Ó. Membrana plasmática. A membrana plasmática é a mesma em qualquer célula. É quase que um mantra, né? Película lipoproteica que delimita, envolve, protege a célula e é seletivamente permeável. Vou repetir. Película lipoproteica que delimita, envolve, protege a célula e é seletivamente permeável. Então, ela é feita principalmente de lipídios e proteínas e tem a função de selecionar o que entra e o que sai da célula. Falou? Isso que você está vendo, essa capinha verde aqui, ó, você está vendo aqui, ó, isso aqui é a tal da parede celular. Só que essa parede celular aqui, apesar de ser rígida também, tá bom? Ela não é mole, ela é rígida. Ela tem uma função igual à da parede celular da célula vegetal, ela não é feita de celulose. A parede celular de bactérias é feita de peptídeo-glicano, é uma glicoproteína. Peptídeo-glicano, está tudo escrito lá, relaxa, galera, está tudo escrito lá. E ela tem função de proteção da bactéria, como se fosse uma armadura, falou? O que você está vendo em roxinho aqui, ó, tá? Meio embaçadinho, assim, não está bem contrastado. Isso, galera, a gente chama de cápsula. Essa cápsula, algumas bactérias vão ter, outras não. Essa cápsula também tem a função de proteção. Repito, algumas vão ter, outras não. Só que ela tem um aspecto gelatinoso, ela não tem um aspecto duro. É como se fosse uma gosminha em volta de algumas bactérias. Qual que é a função? Proteger essa bactéria, por exemplo, de anticorpos, né? Quando o anticorpo de um indivíduo for atacar essa bactéria, essa cápsula tenta inativar a ação desses anticorpos. Então, por isso que normalmente, veja se você acompanha o meu raciocínio, por isso que normalmente você vai encontrar essas cápsulas em bactérias patogênicas, quer dizer, bactérias capazes de provocar doenças. Falou? Repito, não é obrigatório. A composição é variável, tá? Não tem uma composição fixa, a composição é variável, tá bem? E aspecto gelatinoso e protege a célula da ação de anticorpos. Você está vendo aqui, ó, alguns, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 piles. Isso aqui são piles. Agora, você imagina isso aqui em toda a célula. Em toda a célula. Falou? Estou desenhando só aqui para ficar mais limpo o nosso desenho. Mas imagina que eu tenho isso aqui em toda a célula. Quer ver, galera? Vamos voltar um pouquinho? Ó, vamos ver se você lembra disso aqui. Ó, aos piles aqui. Ó, tá? Aos piles aqui. Essa célula é aquela célula que nós estamos falando lá. Aos piles aqui. Ó. Tá vendo? Ó, tá bem? Em todo o corpo da bactéria. Vamos voltar lá. Isso. Em todo o corpo da bactéria. Esses piles servem para quê? Eles têm basicamente duas funções. Uma é ancorar a célula ao substrato, para ela se fixar em um local.
Então, ele usa esses pires para ancorar, né? Como se fosse uma âncora dessa bactéria para prender ela a um determinado local. Mas eu também posso, bactéria, posso usar o meu pile para criar uma ponte entre mim, entre eu e uma bactéria do lado, para transferir, por exemplo, um plasmídio. Então, imagina, eu tenho plasmídio, tá? Eu tenho plasmídio. Vamos fazer de conta que a minha irmãzinha aqui, ó, que estivesse aqui em cima, não teria. Eu posso pegar esse plasmídio meu, duplicar e fazer uma ponte citoplasmática através dos nossos pires e transferir uma cópia do meu plasmídio através desses pires para outra bactéria. Fechou? E, por fim, você está vendo aqui uma outra estrutura que não é obrigatória também, que é chamada de flagelo. Não é o mesmo flagelo, por exemplo, que você encontraria no espermatozoide, mas tem o mesmo aspecto e mesma função. É uma estrutura filamentosa e está ligada ao deslocamento, à movimentação, tá bom? Igual você viu naquela foto lá outra vez, quer ver? Vamos voltar lá? Olha aqui, ó, tá vendo? Às vezes tem um, às vezes tem vários, dependendo da espécie. Ó. Flagelo, fechou? Agora, aqui um aspecto interessante, galera. Reparem que eu não estou falando de uma dobra de membrana que existe aqui, que poderia existir aqui, ou supostamente existiria aqui, chamada mesosoma. Antigamente, eles achavam, galera, que as bactérias teriam uma invaginação da membrana aqui para dentro, uma dobra, essa membrana vinha aqui, dobrava para dentro e depois continuava. E essa dobra eles chamavam de mesosoma, tá? E dava até uma função. Só que hoje a função seria respiração celular. Só que hoje a gente sabe que esse mesossomo não existe. Agora nós temos um problema. Por quê? Porque alguns vestibulares consideram que o mesossomo existe e tem função. E alguns vestibulares mais atualizados, né, os grandes vestibulares, por exemplo, o VEST, o Unesp, o Unicamp, o Enem, eles não consideram a existência do mesossomo, tá bom? Então, como, Luizinho, eu vou ficar inseguro na hora de responder alguma pergunta. Se tiver mesossomo na pergunta, eles estão aceitando que mesossomo existe. Aí você vai falar que existe, você vai jurar por Deus que existe e vai falar que tem função de respiração celular. Se não tiver na resposta, nas alternativas, esquece. Considera que mesossomo não existe. Falou? Então, tá bom. E tudo que eu falei para vocês está aí, ó. Tá? Tudo bonitinho, certinho. Tudo, pile, né? Cápsula, tal, né? Flagelo. Tá bom? Algumas bactérias podem enquistar. Isso aqui é só uma curiosidade. Em situações, por exemplo, de estresse, né, que o ambiente não está legal, ela pode se enquistar, formar um quisto, né, para ficar resistente num ambiente que seja desfavorável. Tá bom? Ela cria uma casquinha para ela se proteger durante um tempo, até que o ambiente passe a ser favorável de novo. Falou? Reprodução. Você tem, obviamente, dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada. Você está vendo aqui, galera, ó, uma célula duplica o núcleo, depois acontece a citocinese, a divisão do citoplasma, e eu passo a ter duas novas células. Galera, isso é uma mitose disfarçada, tá bom? É uma reprodução assexuada por cisciparidade, falou? Ou bipartição. Repito, é uma divisão celular ou uma reprodução assexuada por cisciparidade ou bipartição. Nada mais é do que uma mitose, tá bom? Então tá lá. Ó. A maioria delas reproduz assexuadamente por cisciparidade, também chamada de divisão simples ou bipartição. Neste caso, cada bactéria divide-se em duas outras bactérias, geralmente iguais, supondo-se que não ocorram de nenhum tipo de mutação. Quer dizer, a mesma informação genética que eu tenho aqui, eu teria nas duas novas. A não ser que tenha acontecido uma mutação. Você lembra do lance, agora, ó, vou precisar, você lembra do lance, então, do pile e a transferência do material genético?
Dá uma olhadinha aqui, galera. Isso é considerado uma reprodução sexuada. Por quê? Porque houve modificação do material genético. Imagina que essa bactéria aqui, que tem o plasmídio, duplique o plasmídio dela e, através do seu PIG, transfira esse plasmídio para outra. A outra não tinha, agora passa a ter. A outra não tinha e agora passa a ter. Tá vendo? Então, falou assim, Luizinho, mas isso não é uma reprodução, porque eu tenho duas aqui e continuo duas aqui. Eu sei, galera. Agora, imagina que depois dessa conjugação, depois dessa transferência do material genético, de parte do material genético de uma para outra, essa célula sofra sucessivas mitoses com a nova informação. E é assim que você considera essa reprodução, chamada reprodução sexuada por conjugação. Houve o envolvimento do plasmídio, que a gente falou tanto na aula agora há pouco atrás. Tá? Em algumas espécies de bactérias pode ocorrer recombinação do material genético. É o caso da conjugação, fenômeno descoberto quando duas variedades geneticamente diferentes de bactérias, da Escherichia coli, foram criadas juntas. Quando criaram duas espécies juntas, eles perceberam que uma transferiu parte da informação genética dela para a outra. E assim que se descobriu que a conjugação acontecia. E aí eles foram descobrir como isso acontecia. Foi aí que eles descobriram o plasmídio e descobriram os PIGs. Fechou? Então, nós já falamos dos dois tipos de reprodução. A sexuada, sessiparidade ou bipartição, e a reprodução sexuada por conjugação. Para a gente ir terminando, faltando a gente falar do metabolismo, né, galera? Não esquece que, por ter uma variedade enorme de forma, uma variedade enorme de habitats diferentes, eles podem ter uma variedade enorme também de tipos de metabolismos diferentes. Bom, as bactérias apresentam-se numa grande variedade de diferentes metabolismos, mas basicamente eu posso pegar esse metabolismo dela e dividir em autótrofo, que pode ser por quimiossíntese ou fotossíntese, tá bom? Onde ela consegue montar a sua alimentação a partir da energia vindo do ambiente, na forma de luz ou de reações químicas que ela mesma produz. Tá? Então, lá, a fotossíntese, as fotoautotróficas obtêm a energia na forma de luz para a sua fotossíntese. E as quimiossínteses, ou quimiototróficas, elas obtêm energia a partir da oxidação de compostos químicos. Então, repito, existem dois tipos de bactérias capazes de produzir o seu próprio alimento, portanto, de serem autótrofas. Aquelas que usam a luz para isso, para fabricar seu próprio alimento, então a gente chama de fotoautotrófica, e aquelas que usam a energia vinda de reações químicas que ela mesma provoca, e a gente vai chamar de quimiautotróficas. Tá bom? Esse é um tipo. O segundo tipo, e a maior parte das bactérias, não são autótrofas, são heterótrofas por absorção. Por isso que elas são chamadas também de saprófitas. Quer dizer, elas não fabricam o seu próprio alimento, mas, por exemplo, estariam presentes na decomposição da matéria orgânica morta. Então, elas usando da decomposição da matéria orgânica morta, elas conseguem nutrientes para ela. Não foi ela que fabricou, mas decompondo a matéria orgânica morta, então a gente chama de heterótrofa por absorção, ou também de saprófita. Fechou? Agora, no que diz respeito à respiração que a gente falou no começo, eu vou ter tanto os anaeróbicos quanto os aeróbicos. Aeróbicos é aqueles que, como nós, usam o oxigênio para fazer a sua respiração. Galera, um detalhe muito importante, cara. Ela faz respiração, mas ela não tem mitocôndria. Falou? Ela faz respiração, mas ela não tem mitocôndria. Assim como aqui em cima, ó, vou ter um slide, tá? Vou ter um slide. As que são fotossintetizantes também não têm cloroplasto. Então, elas fazem fotossíntese, mas não têm cloroplasto, as que fazem. E fazem respiração, mas não tem mitocôndria. Fechou? Então, esses são os aeróbicos.
O outro grupo, quando se fala em respiração, sem ser os aeróbicos, são os anaeróbicos. E quando a gente está falando em anaeróbica, quer dizer aqueles que vivem na ausência do oxigênio. Existem dois tipos de anaeróbicos. Os anaeróbicos estritos, tipo Clostridium, por exemplo, que só vive em condição de anaerobiose. O oxigênio faz mal para ele, tá? Normalmente, algumas bactérias capazes de provocar infecções nos ferimentos, elas são anaeróbicas estritas, por isso que é interessante você usar água oxigenada. Né? Você lembra que quando se usa água oxigenada, ela solta bolinha de oxigênio, e essa bolinha de oxigênio mata as bactérias que são anaeróbicas que estejam no seu machucado, tá bom? As anaeróbicas estritas. As anaeróbicas facultativas são aquelas que, na ausência do oxigênio, até conseguem sobreviver por fermentação, mas elas preferem a respiração. E existem as anaeróbicas estritas, que não vão, como a gente já falou, que não vão gostar de oxigênio de jeito nenhum. Então, vamos voltar aqui para não bagunçar. Dois tipos, aeróbicas e anaeróbicas. Ponto. As aeróbicas, elas fazem respiração celular, precisam do oxigênio, não possuem mitocôndria, mas faz respiração. E as anaeróbicas, tem dois tipos. Tem as anaeróbicas facultativas e as anaeróbicas estritas. As anaeróbicas estritas são aquelas que não gostam de oxigênio. O oxigênio mata elas. E as anaeróbicas facultativas são aquelas que, se tiver oxigênio, até faz respiração. Mas, se não tiver, ela consegue sobreviver muito bem, obrigado, sem esse oxigênio. Falou? Bom, galera, estamos prontos, então, para a aula da semana que vem, que é muito legal, quando a gente vai falar das, não é bacterioses, não, é bacterioses. Está faltando um C aqui. Valeu, galera? Então, moçada, vamos lá. É o seguinte. Oi, cadê vocês? Aí, galera, é o seguinte. A gente vai falar na semana que vem sobre bacterioses. Nós vamos falar sobre doenças provocadas por bactérias. Não são slides muito legais, viu, galera? Eu tirei, os slides são mais chocantes. Mas para a gente conseguir mostrar toda a gama de doenças provocadas por bactérias, eu vou precisar mostrar algumas fotinhas para vocês bastante chatas, tá bom? Mas aí semana que vem a gente conversa melhor sobre isso. Falou? Moçada, uma boa semana para vocês. Se cuidem, continuem se cuidando. Falou? Deixa eu fechar aqui. Continuem se cuidando. Nós não estamos num momento fácil, tranquilo, está na cara de todo mundo. Mas eu tenho certeza que vocês, pessoas instruídas, vão ainda ajudar muita gente dentro da sua casa, dentro da sua família, a se preservar. Valeu, galera. Moçada, um beijo grandão para vocês, muito grande mesmo, e muito obrigado. Falou?